esse tá ligado a esse, tá todo mundo ligado. Tanto que as pessoas que participam desse escândalo estão ligadas. Eu vou pra outra side quest, porque o que a gente fez aqui? A gente chegou agora no final da timeline. A final da timeline é essa, né? Tá todo mundo com medo, o Toffoli tá lá canetando, o Zettel foi preso e solto no dia seguinte. E aí, com a prisão do Zettel, todo mundo se lembrou. E a Igreja Lagoinha? Lembra do começo da história da Igreja Lagoinha? Sim. E a Igreja Lagoinha? Pois bem, que isso tem a ver, né? O Nicolas, que é ligadaço à Lagoinha, tá lá desesperado. Ele disse que sonhou, fez uma oração pra Deus, falou, vou salvar o Brasil, vou sair andando. Ele teve isso, né, justamente no momento que o Fabiano Zettel foi preso. O Fabiano Zettel que era pastor da Lagoinha. O Nicolas, por mais que o pai dele seja pastor de outra igreja, o Nicolas andava muito com a turma da Lagoinha. Tanto que em 2022, ele e o André Valadão viajaram de jatinho pelo Brasil pra lutar pelo Bolsonaro. Que vontade lá de andar com o André Valadão que ele tinha, muito grande. Pois bem, né, eu não tô falando que o Nicolas tem a ver com isso, assim, né, com a roubalheira. Só acho que ele tem amigos que são complicados. Flávio Bolsonaro se batizou agora na Lagoinha. Se batizou, mergulhou lá na água, virou agora um fiel da Lagoinha. Podia escolher milhares de denominações, podia ser católico. Não, eu vou na Lagoinha. Justamente uma igreja com esse histórico todo. Por que estou falando Lagoinha? A Lagoinha, recentemente, acho que foi há 2 anos atrás, através do André Valadão, ela teve uma epifania. Olha, nós vamos montar uma fintech. Então a Lagoinha lança uma fintech, mais uma empresa ligada a produtos financeiros, chamada Clava Forte. Explicar o que é fintech pra galera. Fintech, muita gente tem fintech. Em grande medida, o próprio Nubank começa com uma fintech. Várias empresas começam com fintechs. E são as fintechs que começaram a, se abrir uma conta com fintech, tem um cartão de crédito com a fintech. E são essas empresas, vamos dizer, mais ágeis, né, que essas legislações novas permitiram, que começaram, inclusive, a aumentar o número de brasileiros que têm conta, né. Tem um efeito positivo na fintech, mas também tem um efeito negativo de estarmos no Brasil. Muita gente se aproveita disso para fazer negócio escuso. Pois bem, várias fintechs foram abertas por aí. Uma delas foi a Clava Forte da Lagoinha. Eles diziam que a Clava Forte era uma fintech cristã. Olha só que legal. Então, se você é cristão e quer colocar o seu dinheiro e ter um cartão de crédito e investir em coisas cristãs, invista com a Clava Forte da Igreja Lagoinha. Já é estranho que tem, né? Você tem no seio da tua igreja um cara ligado ao maior escândalo financeiro do Brasil, você montar uma fintech, né? Já seria muito suspeito, mas não, os caras são atirados. Esse André Valadão, ele é muito cara de pau. Descobriram, isso foi o COAF, não é a minha opinião, não é a opinião o COAF descobriu que uma entidade que está envolvida no escândalo do INSS, que recebia de maneira roubada dinheiro dos velhinhos do escândalo do INSS. Essa entidade, inclusive, tinha algum nome meio evangélico lá no nome. Ela recebia esse dinheiro e depois ela imediatamente jogava lá dentro da Clava Forte. Então o dinheiro do escândalo do INSS, um pedaço dele, ia para essa fintech, chamada Clava Forte, ligada à Igreja Lagoinha. Igreja Lagoinha, que a partir de 23 e 24 contou com 2 super pastores. Natália Vorcaro, irmão do Daniel Vorcaro, e o marido dela, o Fabiano Zettel. E esse Fabiano Zettel, cara, ele se torna um pastor da igreja mais colossal deles, que é essa de Belvedere. Ele vira o pastor pop deles, né? No dia da prisão do Daniel Vorcaro, exatamente no dia da prisão do Daniel Vorcaro, acontece um problema no sistema da fintech Clava Forte. Ele sai do ar. As pessoas que tinham um aplicativo não conseguem mais funcionar. E durante esse período da prisão, essas pessoas, né, ficaram sem o aplicativo ali à disposição, sem a fintech à disposição. Eles alegavam que eles estavam naquele dia fazendo alterações técnicas, né? E aí começaram a investigar no Senado, porque tem a CPMI, não do Banco Master, mas do INSS, essas outras entidades todas que recebiam dinheiro. E no meio delas haviam algumas entidades ligadas, em maior ou menor grau, a igrejas evangélicas. Damares tá envolvida ali na CPMI. E a Damares, eu tenho muitas críticas da Damares, mas eu não consigo falar que ela tá errada nisso. Ela é perguntada numa entrevista sobre o envolvimento de igrejas evangélicas no escândalo do INSS. Ela fala, olha, é uma coisa muito triste para nós evangélicos, mas isso está acontecendo. E, né, tem empresas, que são empresas, algumas igrejas / empresas grandes envolvidas nisso, né? Isso, como cristã, isso é muito ruim. Entra em cena Silas Malafaia, absolutamente desesperado, falando que ela era leviana, que ela precisava apresentar os nomes, de quem você tá falando, você tá atacando o meio evangélico assim. Ela foi lá e mostra as empresas. Aí depois ele veio com um outro papo. Não, mas então, eu sou o primeiro que eu quero ver abrir as contas, eu quero que lisura no meio evangélico, tal, tá. Então a gente tá nesse status agora, já volta o funcionamento da CPI. E
muito possivelmente essas igrejas vão ser envolvidas. Um cara que fazia a ponte entre a ONG, que pegava a entidade que pegava dinheiro roubado do INSS, e a Fintech Clava Forte, já tinha sido chamado lá na CPMI. E ele ficou quieto, ele não falou nada. Ficou com a boca fechada. E agora tem uma convocação contra o André Valadão, da Igreja Lagoinha. Igreja Lagoinha, que deu origem à vida profissional do Daniel Vorcaro, e que é a igreja, até agora há pouco, do Fabiano Zettel. Então, veja, até a igreja que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, ou uma das que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, que é a Lagoinha, envolvida até o fim nisso. Então tem uma briga enorme no meio evangélico também. Então você repara, assim, que eu acho que é a parte que deveria assustar todo mundo. Tem Centrão, tem Judiciário, tem TCU, tem empresarial, tem mercado financeiro, tem igreja evangélica, tem esquerda, direita, tem todo mundo. Tá? E a gente tem que falar de mais um personagem importante, que é o Willerton Massa. Nossa, houve essa. Uma parte. Manda bala. Leni, eu preciso ir ao banheiro, então mande alguma pergunta enquanto eu vou lá em relação ao que já foi feito, beleza? Fechou. Ó, tem uma perguntinha aqui do Danilo. Ele tá falando o seguinte, tá? Muitos não entendem a real dimensão do problema. Poderia, de forma didática, explicar que impacto que isso vai afetar o dia a dia da população? Cara, o impacto é complicado porque as pessoas não entendem o impacto dos crimes financeiros na vida delas. Mas o primeiro impacto que elas têm é o seguinte: se derrubassem a liquidação do Banco Master, como estavam tentando, o Brasil ia perder credibilidade internacional gigantesca. O Banco Central ia perder totalmente credibilidade, ia ter fuga de capital, ou podemos ainda ter isso, tá? O dólar ia disparar. Então, e as pessoas iam sentir isso no preço da gasolina, no preço da comida. Isso ia impactar de maneira concreta. Em outros termos, a vida das pessoas é afetada por um sistema muito corrupto, por políticos corruptos. E eles se mantêm no poder com muito dinheiro, com campanhas com caixa 2, através de esquemas como esse, que fazem com que eles se tornem sempre hegemônicos e a vida das pessoas nunca melhora. Então, esses são, vamos dizer, dois efeitos, um bem direto financeiro e o outro meio indireto, né, que é o político, que são claros. Mas outros são assim, são mais de 12 milhões de pessoas envolvidas no escândalo. Né? A gente pode botar aí pelo menos 5% da população brasileira. Sim. Que tomou calote em maior ou menor grau desses caras. A gente tá falando dos fundos de pensão aí de pelo menos 3 estados, de diversos municípios brasileiros, que colocaram o dinheiro dele e esse dinheiro basicamente sumiu. Ele sumiu numa malandragem, numa contabilidade fake, numa fraude, por isso que é a maior fraude financeira da história do Brasil. E esse dinheiro basicamente sumiu. Em algum momento, os governos estaduais, eles vão ter que pagar a aposentadoria dessas pessoas, porque esse dinheiro sumiu. E adivinha de onde vai sair? Quem é que vai pagar essa conta? Você, né? Por meio dos seus impostos, por meio, enfim, das suas contribuições obrigatórias. Porque esse dinheiro vai ter que ser entregue para aquelas pessoas que contribuíram a vida inteira, etc. E receberiam esse dinheiro. E mais, e as pessoas que investiram e que estão lá pedindo o FGC, se for acima do valor que ele garantia, essas pessoas tomaram um prejuízo gigantesco. Então a gente está falando eventualmente de empresas e de fundos que colocaram esse dinheiro e sumiu. Então é basicamente isso. O dinheiro das pessoas sumiu. Esse é o resumo do caso. Assim, muita gente tem na mão um papel, que é, sei lá, um título do Banco Master que não quer dizer nada. Tem um comentário aqui do Leonardo, na hora que vocês estavam falando do Dias Toffoli, ele falou que é o seguinte: o Toffoli já fez algo parecido na época que bloqueou a Operação COAF, lembram? Bem lembrado. E aí ele fala, na época, quem era o investigado mesmo? Tá fazendo uma pergunta, né, que ele não lembra. O COAF, ele chegou à época a pegar, né, o nosso querido Flávio Bolsonaro, não vamos nos esquecer disso. Né? Não sei se a Operação COAF é isso que ele está falando, mas ele está falando naquele momento em que o COAF é retirado do Ministério da Justiça do Sérgio Moro e vai parar na mão do Toffoli. Inclusive